Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. Está escrito assim: Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Veja o que Jesus está dizendo aqui, amados. É algo que eu comecei a falar agora há pouco. Tudo que nós fazemos para Deus, nós podemos fazer por obrigação ou por prazer. Não é? Mas o caminho bíblico é a gente encontrar o caminho do prazer, o caminho da alegria. Como é que eu posso fazer isso com excelência? Como é que eu posso fazer isso com alegria? Amém? E nesse texto, pode entrar, gente, pode entrar e sentar. Tem um lugar aqui, tem 2 ali no canto, olha lá. Isso. Glória a Deus. Aí, tem mais lá no canto, né? Muito bem. Eu desconfio dos 2 emilhaços. Seria bom pegar mais umas 5 cadeiras, né? Pode deixar do lado. Sobra para os emilhaços. Glória a Deus. Então, amados, nesse texto que eu estou lendo aqui com vocês, Jesus ele manda os discípulos comprarem pão, os discípulos vão comprar pão. Enquanto os discípulos vão comprar pão, Jesus evangeliza a mulher samaritana, você conhece a história dela, e a mulher samaritana traz a vila inteira para conhecer Jesus. E aí está todo mundo ali, diante de Jesus, a vila inteira ouvindo a palavra, Jesus ministrando, curando, expulsando demônio, e Jesus nem tocou no pão que os discípulos compraram. Então os discípulos chegam em Jesus, né, ali no versículo 33, né? Então os discípulos diziam uns aos outros: teria porventura, versículo 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. A gente trouxe pão, foi buscar o pão, comprar o pão. O senhor não quer comer pão? Alguém está com fome aí hoje? Não? O senhor não quer comprar o pão? E aí Jesus fala para eles no 32: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Olha, existe uma comida que discípulos não conhecem. Existe uma comida que crente não conhece. Existe uma comida que gente que andava com Jesus ou que anda com Jesus hoje não conhece. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei: meu Deus, será que existe uma comida que eu também, Jonas, não conheço? Se Pedro não conhecia, Tiago não conhecia, né? Todos os 12 não conheciam, será que eu também posso passar por isso? E eles começam a perguntar: será que alguém trouxe pão para ele? A gente não viu alguém trouxe pão para Jesus escondido. E aí é onde Jesus fala assim, né? A minha comida. Mas ó, tem lugares aqui na frente agora, os últimos são os primeiros. Ó. Literalmente, hein? Glória a Deus, aleluia. Então, aí, quando os discípulos começam a se perguntar acerca disso, né? Será que alguém trouxe comida para Jesus e escondido da gente não é pão? Né? Jesus então ele diz isso: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Normalmente a gente pensa que o pastor, o líder de célula, o discipulador, o professor de escola de líderes é quem alimenta o rebanho. A gente pensa assim: daqui a pouco, segunda-feira, vai ter aula e eu vou até lá para levar alimento para o rebanho. E está bom esse pensamento, é bíblico esse pensamento. Se você pensa assim, está certo, é um nível de pensamento. Mas Jesus aqui ele nos convida para entrar no outro nível. Ele diz o seguinte: Jesus está dizendo o seguinte: eu quando prego, eu não apenas alimento quem me ouve, mas quando eu prego, eu sou mais alimentado do que quem me ouve. Uma comida eu tenho para comer. Ele não fala assim: uma comida eu tenho para dar, uma comida eu tenho para alimentar. Ele está dizendo: uma comida eu tenho para comer. E a comida que eu tenho para comer é fazer a obra de Deus, é fazer a vontade de Deus. Quando eu prego o Evangelho, eu posso alimentar pessoas, mas quando eu prego o Evangelho, eu sou alimentado, eu sou fortalecido, eu sou nutrido espiritualmente quando eu faço a obra de Deus, amém? Você quer se tornar forte espiritualmente? Evangelize. Quer se tornar forte espiritualmente? Ensine a palavra de Deus. Quer se tornar forte
Então você leva a palavra de Deus para as pessoas, porque isso vai te fortalecer. É uma verdade, amém? Amém. Nós temos que compreender isso na nossa vida. E, queridos, falando sobre escola de líderes, né, eu quero hoje, fazia tempo que eu queria ter essa reunião com vocês, né, e eu quero hoje compartilhar rapidamente com vocês alguns princípios fundamentais da escola de líderes. Tenho duas auxiliares aqui, assistentes de palco, aleluia. Glória a Deus, distribui aí. Conta e coloca na conta lá, cada um pega um e passa para frente. Né? Eu quero compartilhar com vocês hoje alguns fundamentos do que nós temos feito como escola de líderes. Eu gostaria que nessa noite, de uma forma breve, de uma forma rápida, afinar a nossa visão acerca disso. Amém? Sabe que uma orquestra, ela só sai um som bonito quando todos os instrumentos estão tocando a mesma nota, né? Você vê que o maestro faz assim, todo mundo vai para lá. Agora, se cada um começar a tocar de um jeito diferente, você não vai ter uma sinfonia, você vai ter uma barulheira terrível, né? E nós precisamos de vez em quando sentar para entrar no mesmo ritmo, para entrar no mesmo tom, para falarmos a mesma língua, o mesmo idioma. Amém? Amém. Muito bem, gente. Eu quero participação. Vocês começam as aulas com perguntas também? Espero que sim, né? Para que serve a escola de líderes? Você me ajuda. Para que serve a escola de líderes? Para treinamento. Muito bem. O que mais? Para que mais? Fundamento. Para fazer o quê? Fundamento. Dar fundamento. O que mais? Consolidar. Formação de líderes. O que mais? Habilitar o líder. Para habilitar o líder. O que mais? Para que serve a escola de líderes? Me ajudem. Conhecimento espiritual. Dar conhecimento espiritual. Muito bem. O que mais? Ensinar a visão. Ensinar a visão. O que mais? Influenciar. Hã? Influenciar. Influenciar pessoas. Né? Muito bem. Você sabe que o slogan, quem sabe qual que é o slogan da escola de líderes? Já esqueceu, né? Hã? A escola de líderes é o coração da visão. Esse é o slogan da escola. Por que a escola de líderes é o coração da visão? Porque nós trabalhamos numa visão de ganhar, consolidar, treinar e enviar. Esse é o nosso desafio. Amém, queridos? O nosso desafio é ganhar os perdidos. Amém? Então, a nossa igreja, nós temos células, todo mundo trabalha tentando trazer os perdidos até Jesus, não é isso? Esse é o ganhar, não é verdade? Depois que eu ganho a pessoa, qual é o próximo passo que eu faço com quem aceitou Jesus? Eu tenho que consolidá-lo na fé. Adianta ganhar e não consolidar? Então, o próximo passo lógico é consolidá-lo na fé. Consolidei. Agora ele é uma ovelha que vem todo culto e senta na cadeira. Tá bom por aí ou tem que fazer alguma coisa? Qual é o próximo passo? Eu tenho que treinar essa pessoa, porque senão, né, ele vai inchar ali de conhecimento na cadeira, né, e água parada cria bicho, não é verdade? Então eu tenho que treiná-lo para fazer a obra de Deus, não é verdade? E depois eu vou enviá-lo. Esse é o quarto passo da visão. Ganhar, consolidar, treinar e enviar esta pessoa para fazer a obra de Deus. Amém? Agora, para que serve? Eu estou com um aparelho de coração hoje aqui, está tudo cheio de fio, né? Esse negócio que é exame de rotina, está tudo bem. Por isso que eu comecei a meditar hoje. Lá no não sei o que, core, falei, nossa, escola de líderes hoje à noite. Legal, coração. Por que a escola de líderes é o coração da visão? Porque o coração, ele é uma bomba de carne. O que ele faz? Por um lado, o coração, ele suga todo o sangue que ele pode. Chupa o sangue pelas veias. Ele abre puxando o sangue. Todo para dentro dele. Aí depois, ele espreme ali e empurra aquele sangue para frente. Criando velocidade, pressão para aquele sangue irrigar todo o corpo. Agora eu quero que você imagine a escola de líderes. A escola de líderes, ela quando eu abro a classe da escola de líderes, abriu a classe, literalmente,
eu sugo para dentro dela um monte de novo convertido que acabou de passar pelo encontro. E aí eles vão ficar aqui dentro por alguns meses. E eu preciso trabalhar o coração, a mente, a vida, a família, despertar o chamado, a paixão por Jesus. E logo depois, ação contínua. A própria escola de líderes começa a inspirar essa pessoa para ela ir fazer a obra de Deus, para ela liderar célula, para se envolver na igreja, para servir a Jesus. Então a escola de líderes espreme, literalmente, o diabo oprime e Deus espreme. A escola de líderes espreme essas pessoas e os lança para as células, para os ministérios, para todas as áreas, irrigando todo o corpo de Cristo. Então, se a escola de líderes é o coração da visão, o professor é o coração do coração. Dá a mão para quem está do lado e fala assim: prazer, coração. Tudo bem aí, coração? Amém? Mas nós temos que ampliar a nossa visão, gente. Nós temos que entender o nosso papel como coração da visão, como professores da escola de líderes. E é por isso que eu quero rapidamente tratar isso com vocês. Eu sei que eu não vou conseguir abordar tudo, mas eu quero lembrar vocês de alguns pontos. Em primeiro lugar, os propósitos da escola de líderes. O primeiro deles, a escola de líderes acredite em mim, um pós-encontro. Não perca isso de vista. As pessoas acabaram de passar pelo encontro. Antigamente a gente tinha a administração de pós-encontro. Depois nós entendemos que entre o pós-encontro e a escola de líderes, algumas pessoas desistiam. E aí nós resolvemos que as pessoas sairiam do encontro, nós já começaríamos imediatamente uma escola de líderes, e o pós-encontro já eram as primeiras aulas de escola de líderes. Por que é importante você saber que a escola de líderes é um pós-encontro? Porque ela é a continuação do encontro. Eu falo, quando eu ministro a visão lá no encontro, eu falo assim: quantos estão amando o encontro? Quantos gostariam de receber mais do encontro? Quantos gostariam de ter um encontro desse toda semana? Uma vez por semana. Vá para a escola de líderes. Porque lá você vai ter a continuação do encontro uma vez por semana. Agora veja, isso é uma responsabilidade séria para nós. Porque as pessoas estão vindo daquela pegada de encontro. E elas têm que chegar à escola de líderes e continuar recebendo o impacto da parte de Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado: você vai ministrar pós-encontro toda semana. Fala para essa pessoa. Amém? Então busque depender de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, a habilidade de Deus, para poder manter este padrão. Nós temos que orar por isso. Segundo lugar, a escola de líderes é um lugar de consolidação. A gente pensa que consolidação é só o pessoal que anota o nome e faz a visita. Não. Gente, acredite em mim. Depois do líder de célula, você, professor, é a pessoa mais envolvida na consolidação do novo convertido. Muitas vezes mais do que o líder de célula. Porque o líder de célula, quando ministra na célula, ele tem que alimentar o antigo, cuidar do novo, evangelizar o perdido, fazer um monte de coisa naquele 1 hora que ele tem. Você tem 2 por semana. O líder tem 1 hora, você tem 2. E você está lá com um único objetivo: aqui é tudo novo convertido, chegou para eu consolidar, através da palavra de Deus e da oração. Então a escola de líderes é uma ferramenta, especialmente aquela parte de fundamento bíblico, que é o começo do caminhar. Você tem que entender que você é um consolidador. Que as pessoas estão ali cheias de argumentos na mente, cheios de prisões do coração, cheias de áreas para serem libertas, tratadas, curadas. E o professor tem que ser um consolidador ungido para libertar aquela pessoa, para instruir aquela pessoa, para levar ela além. Amém, amados? Amém. Isso é tão importante. Outro ponto importante, ainda ligado a esse: a escola de líderes é um campo de batalha. Escute isso. A escola de líderes é um campo de batalha espiritual. Quando você vai dar aula, você tem que saber que existem inimigos diante de você. As pessoas não são nossos inimigos. Calma, não vai brigar com ninguém. Mas existem fortalezas na mente que são nossos inimigos.
Às vezes tem pessoas que já aconteceu, acho que com vários aqui, comigo já aconteceu, a pessoa fica endemoniada na aula. Você tem que parar a aula para expulsar o demônio. Então nós estamos lidando com o inimigo. A escola de líderes é um campo de batalha espiritual. Isso requer do professor consagração, jejum, oração, levar aquela missão a sério no âmbito espiritual principalmente. Porque você está lidando com verdades espirituais. E nossas armas são espirituais. Amém? Amém. A escola de líderes é uma ferramenta de incentivo ao batismo nas águas. Querido professor, entenda, o evangelho pregado pelos apóstolos, estamos vendo hoje, agora Atos, né? Era esse: arrependa-se e seja batizado. Nós não podemos mudar o evangelho. O batismo estava ligado ao arrependimento e à conversão. Lembra de Filipe, do eunuco? Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Né? O batismo está ligado ali. Então, apesar de nós não termos uma lição na escola de líderes acerca do batismo, já tivemos no passado, depois eu removi, resolvemos ter uma apostila à parte para ser ministrada, mas quando for se aproximando do batismo nas águas, na sua congregação, mencione o batismo inspirando as pessoas, mostrando que é importante chamá-las para um compromisso público de fé. Amém? Isso é responsabilidade da escola de líderes. É responsabilidade da escola de líderes integrar a pessoa à igreja. O professor de escola de líderes não pode ser aquela pessoa que chega, dá uma aulinha, vai embora para casa e diz assim: até a semana que vem. Nós temos que nos interessar por cada aluno da escola de líderes. Quem é você? Onde você mora? Em qual célula você vai? Que culto você frequenta? Você tem que fazer perguntas, descobrir a vida da pessoa e garanta que essa pessoa vai estar integrada dentro da igreja. Ah, eu não venho em culto nenhum. Rapaz, você precisa vir num culto. Ah, eu não estou em célula. Ah, eu vou providenciar uma célula para você. Nós somos esse elo, nós somos essa ponte, essa pessoa que faz a ligação entre a ovelha e o corpo de Cristo. Então, assuma esse papel. Não é só chegar, dar a lição da apostila e ir embora para casa, não. Eu preciso ir além da lição, além do dia da aula. Eu preciso garantir que aquela pessoa que chegou na escola de líderes não vai sair da mesma forma como chegou. Depois de um tempo comigo, ela vai ser integrada dentro da igreja. Amém? Outro ponto importante: a escola de líderes, aí sim, né? Além de tudo isso, a escola de líderes é um centro de treinamento bíblico. Não esqueça disso. A escola de líderes é o lugar de ensinar a palavra de Deus, de fundamentar a palavra de Deus, de lançar sobre o coração daquela ovelha, daquela pessoa, a palavra de Deus. Mas é o que eu quero dizer para você: um dos diferenciais da escola de líderes, de qualquer outro curso bíblico que as igrejas já inventaram, já implantaram, é que a maior parte dos cursos bíblicos, eles se preocupam simplesmente em informar a mente. Eu vou colocar um monte de informação na mente do aluno. E a escola de líderes, ela tem esse outro papel, que além de informar a mente, eu preciso integrar essa pessoa, desenvolvê-la e ajudá-la a cumprir todos os passos do trilho do crescimento. Você está com o trilho do crescimento aí? Olha só, a gente entende que a pessoa começa a vir, normalmente, né? Hoje, normalmente, a pessoa começa a vir pela célula, passo número 1, integra-se na célula. Depois a gente fica fazendo um trabalho para fazê-la vir ao templo, passo número 2. Glória a Deus, né? Depois que ela está vindo no templo, na célula, a gente começa a falar para ela de um tal de pré-encontro, passo número 3. E aí a gente manda ela para um encontro, passo número 4. O batismo nas águas, que está com o passo número 5, está pintado de preto, não está de vermelho. Por quê? Biblicamente falando, eu não posso decidir, se vou batizar a pessoa antes ou depois do encontro. Se a pessoa converteu e quer se batizar, quem sou eu para negar a água de batismo? Agora, nós entendemos que se ela for ao batismo depois do encontro, ela vai estar mais consciente da decisão, do compromisso que ela está assumindo diante de Deus. Amém? Mas não há uma obrigatoriedade, tá bom? Depois ela vai se matricular na escola de líderes. E quando terminar a escola de líderes, ela vai para o
Reencontro. Nós vamos ter reencontro, 2 reencontros esse ano. Ficamos bastante tempo sem ter, né? Mas agora nós vamos voltar a fazer novamente. Temos uma galerinha aí. Vai para a página número 2 aí. Essa planilhazinha, acompanhamento Escola de Líderes, eu comecei a trabalhar com essa planilha numa classe que eu dava aula em 2001. Na primeira coluna eu colocava o nome dos alunos. Isso aqui é só uma sugestão. Depois eu vou passar o arquivo para vocês. Vocês podem melhorar isso aí, tá bom? Eu colocava na coluna número 1 o nome dos alunos. Então tá lá, né? Zezinho. Meu aluno Zezinho. E aí eu ia colocando, preenchendo esse primeiro desempenho individual, essa primeira parte aqui, com um xizinho. Então o Zezinho foi para o encontro? Xizinho nele. Ou okzinho. Um ok. Por quê? Pastor, mas todo mundo que está na escola de líderes foi para o encontro. Nem sempre. A gente abre algumas exceções. O bom é que tenha ido para o encontro e depois se matricule na escola de líderes. Mas nós somos flexíveis, amém? Eu mesmo já liberei alguns casos aí. A pessoa queria muito começar a estudar e o encontro ia demorar. Filhão, vai estudar a palavra de Deus. Né? Então, tudo bem. Então, mas garanta que todos foram para o encontro. Ok. Amém? Segundo lugar, eu preciso saber quantos aqui participam de célula. Então eu vou colocar um ok, eu vou talvez até escrever o nome do líder. Qual é o nome do seu líder? Vou colocar aqui. Zezinho, qual é o nome do seu? É o Joãozinho. É o Joãozinho. Vou colocar aqui. E eu vou começar a preencher. Eu vou ter um mapa da minha classe. Eu quero saber quantos estão em célula, quantos não estão. E olha, de vez em quando eu checo de novo. Por quê? Porque às vezes a pessoa está indo na célula e de repente ela para. Vocês acreditam que a gente para de ir na célula? E não avisa ninguém. Aí quando você pergunta, eu não estou mais indo. Não está mais indo? O que precisa para você voltar? Ou, posso te encaminhar para uma outra célula? Isso é papel nosso. Amém? Porque não é só ensinar. Eu quero que você saia da caixinha, lá além do ensino. Ter um discipulador. Quem que cuida de você? Normalmente é o líder de célula, alguém da célula, mas quem que é o teu discipulador, o teu consolidador, a pessoa que está cuidando de você? Você tem alguém que cuida de você pessoalmente, você tem que garantir, queridos, que essa pessoa esteja sendo cuidada de perto. Nós, professores de escola de líderes, temos que fazer este papel. Amém? Concluiu o fundamento bíblico, que é aquela primeira parte. Ok, vou incentivá-los a fazer o CTL, que é a segunda parte. Concluiu o CTL, ok, que bênção. Eu creio que o acompanhamento individual está funcionando, aquilo que ele deveria receber da nossa parte. Mas veja que tem um outro lado ali. É o desempenho dele, né? E o desempenho dele, nós ensinamos, tem vários supervisores aqui, nós ensinamos os supervisores e os líderes de célula que é necessário que aquele líder de célula procure treinar os seus alunos de forma, seus membros, né, de forma prática. Não adianta ele vir para a escola de líderes, aprender um monte de teoria e não ter prática na célula. Né? Imagina, a gente vai tirar a carta de habilitação. Aí a gente faz só aula teórica, nunca pegamos um carro. Fazemos uma prova, tiramos 10. Mas nunca pegamos no carro, aí vamos dirigir. Dá certo um negócio desse? Tem gente que pensa que treinamento de líderes é assim. Manda para a escola de líderes, o cara fica lá um ano, tudo teórico, nunca levei ele para fazer uma visita, nunca soltei ele para compartilhar uma célula, nunca fez uma oração e vai dar tudo certo. Agora ele vai sair liderando e ganhando multidões para Jesus. Isso não vai acontecer. Então eu preciso entrar em contato com o líder dele. Viu, fulano? Olha, o Zezinho está na minha classe aqui. E quando você puder, leva ele, quando você for fazer uma visita, leva ele junto para ele ver como é que é uma visita. Para mim colocar um ok aqui que ele fez uma visita. Aqui não vale visita com o tio, visita com a sogra, sozinho. Tá bom? Não vale. É visita junto com o líder, junto com o supervisor. Se não tiver líder, não tiver supervisor, eu posso ir fazer uma pode. Você pode fazer uma visita com ele. Se não tiver ninguém que consiga fazer arruma uma visita e vai fazer com ele. De evangelismo, de consolidação, visita um enfermo, mas faça alguma coisa. Amém? Amém. Ministrou na célula, isso aqui é importante, gente. Quando eu era professor, era chato às vezes. Eu ligava para alguns líderes, viu?
quando é que você vai colocar o meu aluno para ministrar na tua célula? Faz 200 anos que ele está aí, até agora não ministrou ainda. E aí ele discute tudo aqui na minha aula, ele quer falar tudo aqui, porque ele não consegue falar na tua célula. Só acontecia comigo, né? Com Maria. Pelo amor de Deus. Então, faça essa ponte, ajuda o líder a enxergar. Né? Vamos colocar essa turma para fazer alguma coisa. Ele está consolidando alguém, ele está acompanhando algum novo convertido. Eu sempre incentivei, pessoal, os meus alunos, quando chegava a uma determinada altura da aula, do ano, né, da aula, eu fazia um negócio diferente. Eu não faço mais isso, mas eu fazia. Eu ia até a consolidação, pegava fichas reais. Você lembra disso, né, Cidinha? Você lembra também? Dividia a minha classe em duplas, homem com homem, mulher com mulher, e eu entregava a ficha real. E eu fazia um terrorismo. Você lembra, né? O seguinte, cara. Primeiro terrorismo com relação à escola, né? Se esse cara se converter mesmo, você cuidando dele, você passou na escola de líderes. Se ele desviar, você está reprovado. E se ele ficar na dúvida, está em recuperação. Mas eu lembro, né, que era muito gostoso. Porque eu falava, vocês não fazer visita e vão acompanhá-lo por um tempo. Vocês podem fazer mais de uma visita. E o pessoal ia. Eu lembro de um que eu o Joper, nunca esqueço o Joper, que era meu aluno, ele e o João da Mina. Lembra do João? Eu passei uma visita para eles, nunca vou esquecer. Era um senhor que tinha vindo na igreja de 70 e poucos anos. E eles foram fazer a visita e chegaram lá onde já tinha morrido. Tinha morrido na semana anterior. Ele veio para a igreja, no dia seguinte ele morreu. E a ficha chegou assim, aí eles voltaram e falaram, e agora? E aí o João, né? O João brincando. Ele falou, João, como é que foi a visita? Ele falou, rapaz, precisamos orar por uma ressurreição. Mas o que eu quero que você entenda? A escola de líderes tem que ser prática, queridos. Nós temos que falar das coisas do reino de Deus de uma forma prática, amém? Consolida alguém, ok, 1, 2, 3 pessoas, participa de algum ministério. Sabe que no CTL existe uma lição, ou duas chamadas dons, né, naturais e dons espirituais, dons ministeriais. Quando eu falo sobre dons naturais, nós temos que ajudar a classe a descobrir qual é o seu dom natural e procurar fazer aquela pessoa enxergar que área da igreja ela pode servir. E eu preciso ser ponte para integrá-la dentro de um ministério. Ligo para o líder do ministério, olha, tem vaga aí, abre uma vaga para minha ovelhinha. Tem um dom maravilhoso, quer servir, nós temos que fazer essa parte, amém? Amém. Por último, né, eu não sou assim, não acredito de fato que em um ano talvez a gente consiga formar muitos líderes de célula. A pessoa terminar a escola, eu já vi acontecer várias vezes. A pessoa termina a escola de líderes liderando, mas não é comum acontecer isso. Mas no meu coração, né, eu vou dar como uma missão cumprida, eu sendo professor, se no final do curso aquela pessoa ou abriu a casa dela para ser anfitriã de célula, ou já é co-líder, depois de um ano de treinamento, de incentivo, de inspiração, ela já está ajudando o líder de célula dela. O que eu quero dizer para você é que o seu trabalho, o nosso trabalho como professor, não pode ser medido por quantas aulas eu dou. Não pode ser medido por quanto de conhecimento eu transmito. Isso é uma forma medíocre de medir. A nossa aula tem que ser medida por quanto que aquela vida está mudando, crescendo, se integrando, se desenvolvendo. Eu não posso medir a minha missão de professor pelo tempo em aula, mas sim pelo resultado fora da aula, e sim pelo mover dela, no trilho de crescimento da igreja, na integração dela da igreja. Na verdade, você tem que olhar para a tua classe, até usando essa planilha ou outro critério, e você vai perceber que a sua classe vai dizer se a sua aula está funcionando ou não. Porque você pode sair feliz de uma aula, dizendo assim, nossa, a aula foi ótima, eu ministrei todos os pontos da apostila, passei tudo, mas a vida de ninguém está mudando. Não está acontecendo nada, às vezes está regredindo até. Então, nós temos que pensar nisso, entrar em crise em Deus, aquela santa crise de oração. Deus nos ajuda nisso. Eu preciso
olhar para resultados práticos da escola de líderes. Não é teórico, a gente brinca, né? Nós não queremos formar aqueles tiranossauro rex, né? Cabeçudo, sabe um monte, e os bracinhos bem curtinhos, faz pouco, né? Tem gente que é assim, né? Sabe muito, 1 tonelada, mas faz 1 grama. O propósito não é esse. O propósito é a gente formar gente que caminha na prática. Amém, queridos? No CTL, principalmente o CTL, a gente vai trabalhar muito com restauração familiar, né? Lidando com aqueles assuntos de família, trabalhar bastante com esse despertamento do dom, do chamado ministerial. E claro, queridos, inspirar e treinar as pessoas nos princípios da visão. Diga princípios. Princípios. Eu não sei como é que está vocês hoje. Eu lutava muito quando eu era professor da escola de líderes para tentar ensinar as pessoas a distinguir princípios de métodos. Alguém me ajuda a distinguir isso agora? Qual a diferença entre princípios e métodos? Métodos mudam. Métodos mudam e princípios? Sem mudar. Jamais. O que mais? Princípios de métodos. Célula, Método. discipulado, princípio. Princípios vêm de Deus. Princípios vêm de Deus. Deus pode ter métodos também. Também, pode ter. Método é o modo. Método é o como fazer. E o princípio é o que fazer. Então vamos pensar. Ganhar almas é um princípio bíblico divino ou é um método? Princípio. Se alguém já falou, uma vez o irmão falou para mim, pastor, eu não quero célula. Eu odeio célula. Aliás, eu estou com a minha célula está amando célula agora, mas quando ele chegou a primeira vez, eu disse, eu odeio célula. Mas ninguém me quer. Eu falei, também, desse jeito, né? Vamos andar comigo lá. Hoje ele está apaixonado pela célula. Mas eu falei para ele na primeira conversa, quando ele falou que eu odiava a célula, eu falei, você não tem que amar a célula. Ah, não tem? Não, não tem. Você não, na verdade, não existe nenhum mandamento bíblico que você tem que participar de célula. Não está escrito, ide por todo mundo e participar de células. Só que está escrito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, meu filho, se você não gosta de célula, o problema é seu. Me traga as almas convertidas. Vou repetir. Se você não gosta de célula, o problema é todo seu. Me traga as almas convertidas. Não importa o método. Você quer ganhar almas com panfleto? Vai ganhar almas. Quer ganhar no programa de rádio? Vai ganhar almas. Você quer ganhar almas de qualquer outro jeito? Vai ganhar almas. Por quê? Porque quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregar e evangelho a toda criatura, aquilo não foi uma sugestão, foi uma ordem. Se eu desobedecer, eu estou em pecado. Então eu tenho que entender que o princípio bíblico de ganhar almas é inegociável. Como a Grace falou, ele nunca vai mudar, ele não pode ser suspenso. Eu não tenho autorização de dizer para alguém, viu, você pode parar de ganhar almas esse ano, tá bom? Está liberado. Gabriel acabou de chegar aqui e avisou, você está livre esse ano de ganhar alma. Eu posso falar isso? Não. Mas eu posso, e já fiz isso, falar, fulano, você vai ficar sem célula 1 ano. Você vai ter que cuidar mais da sua família, vai ter que estudar, fazer. Célula, o método você suspende, o princípio você nunca pode suspender. Amém? É como o discipulado. Discipulado é método ou princípio bíblico, divino? Princípio. Princípio. Jesus falou, ide fazer discípulos. Jesus fez discípulos. Quando ele disse, ide fazer discípulos todas as nações, ele estava falando de um princípio bíblico. Pastor, eu não quero fazer MDA. Eu quero fazer G12, eu quero fazer G5, eu quero fazer G70. Eu quero fazer o G100 lá da graça. Eu quero fazer, faça o que você quiser, só não deixe de fazer discipulado. Porque o ir de fazer discípulos continua sendo ir de fazer discípulos. Entende isso, queridos? Nós podemos fugir, aliás, veja bem, outro dia o pastor perguntou para mim, pastor, o pastor esteve aqui, pegou o nosso material, deu uma lida, depois ligou para mim e falou, Jonas, afinal de contas, qual o método que vocês estão aí? Porque esse negócio de encontro é do G12. É mesmo, é do G12. Né? Essa célula aí, ele falou, eu já conheço aí, isso aí é bem Jorge Tadeu do Maná. Eu falei, Jorge Tadeu do Maná, vem ministrar aqui para nós em 94, acho. Esse discipulado de MDA é da Igreja da Paz. Qual método vocês estão?
Nós não estamos num método, nós temos princípios de todos esses métodos. Os métodos crescem, nascem e morrem. Nós começamos a trabalhar com grupos, com células, grupos familiares, na época que a Coreia estava no alto. Era o G5, chamado G5 do Pastor Show. Implantamos, trabalhamos, o pastor Narciso esteve na Coreia. Mas só que assim, nós não implantamos tudo que o pacote estava lá, nós pegamos algumas coisas, vocês estão entendendo? Pegamos o que interessava. A gente vai nesse lugar e a gente faz igual você quando come frango. Alguém já comeu frango aqui? Você come a carne e deixa o osso no prato, ou você inverte. O que acontece no dia que você engole o osso? Engala. Então, para não engasgar, a gente come a carne e deixa o osso. A gente vai nas igrejas, pega o que interessa. Quando o Jorge Tadeu veio para cá, deu um up nas nossas células, na forma de dinamizar a reunião de célula. Né? Depois, passou um tempo, veio os colombianos. Pegamos dele o encontro, nós contextualizamos, pegamos a escola de líderes. E um pouco de discipulado em grupo, que eu pratico até hoje com os meus discípulos, que é maravilhoso. Depois chegou o Wade e aprendemos sobre o fator Barnabé. E aprendemos a importância de vez em quando, não fazemos como ele faz toda semana, mas de vez em quando ele se reúne um a um. Então nós olhamos e olhamos para a videira, tem outro método diferente, pastor Aloysio, e olhamos para outros lugares, pastor Paulo Mazzoni, que chama DNA. Já aprendi umas coisas legais dele lá. A gente está olhando, só que, gente, nós temos que saber diferenciar método de princípio bíblico, amém? Amém. Os métodos são bons, eu posso usar, não usar, suspender, só que tem uma coisa, princípios bíblicos eu tenho que fazer sempre. Então, você apaixona as pessoas pelo método, ou você apaixona a pessoa pelo princípio? Pelo princípio. Se ela estiver apaixonada pelo princípio, ela vai encontrar o caminho do método. Ela vai descobrir uma forma. Onde há uma vontade, há um caminho. Fala isso para quem está do seu lado. Para a gente atingir essa escola de líderes, a nossa escola de líderes tem que ser, em primeiro lugar, bíblica. Diga bíblica. Bíblica. Tem que ser bíblica. Diga bíblica. Bíblica. O que significa isso? Meu amado professor, você tem tão pouco tempo para falar com aqueles alunos, fale a palavra de Deus. Pensamentos humanos não são tão poderosos como a palavra de Deus é. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus liberta. Às vezes, um versículo, uma palavra de Deus pode trazer libertação para a pessoa naquela aula. Quando Deus fala, Ele cria. Deus não fala só para informar, Deus fala para criar. Como foi que Deus criou o mundo? Falando. Fala para quem está no seu trabalho como Deus trabalha. Eu vou falar a palavra de Jonas e as coisas vão criar? Não, eu vou falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é criativa. Deus diz assim, a minha palavra, quando sai da minha boca, ela vai até a terra como a chuva que desce sobre a terra. Ela não volta para mim vazia, antes ela faz tudo aquilo que me apraz. A palavra de Deus é criativa. Deus não fala só para comunicar, Deus fala para criar. Quando Deus abre a boca, Ele começa a criar. Quando Deus começa a falar com você, Ele começa a criar algo dentro de você. Amém. Quando você começa a ler a palavra de Deus, algo começa a ser criado dentro de você. Se você olhar para você nessa noite e perceber que há um vazio em alguma área da sua vida, eu desafio você a começar a ler a Bíblia em cima daquele vazio. Porque na hora que você começa a ler a palavra de Deus sobre aquele assunto que você precisa ser preenchido, a palavra de Deus vai começar a criar aquilo de você. Eu preciso de santidade, começo a ter santidade. Eu preciso de cura, começo a ter texto sobre cura. Eu preciso de unção, começo a ter texto sobre unção. E a palavra criativa de Deus começa a criar uma realidade dentro de mim. Então, quando você falar a palavra de Deus, você vai estar criando coisas na vida dos alunos. Fale a palavra de Deus. Fale cura, fale libertação, fale paixão por Jesus, fale ministério, fale chamado, fale o poder de Deus que salva, que opera toda a mudança que aquela pessoa precisa. Amém? Amém. Entenda, seja bíblico. Histórias são boas, ilustrações são boas. Eu conto ilustrações. Mas as ilustrações têm que ser curtas. Elas têm que ocupar pouco tempo de aula. Né? Se o professor chega lá com um desfile interminável de história, aconteceu comigo assim, depois aconteceu com meu primo, aconteceu com a minha sogra, e com o outro irmão também. Eu esqueci de ter, vamos ler um versículo para a gente poder ir embora. O nome ilustração significa
trazer luz. Ilustrar é trazer luz. Toda aula tem que ter uma ilustração. Alguém disse que a ilustração não é para a aula, para o sermão, para a pregação, como uma janela é para uma casa. Mas se você tentar fazer uma casa só de janelas, você não tem casa. Então uma boa aula não pode ser só de ilustração, só de historinha. Cuidado com isso. O diabo vai amar um professor que só conta histórias e não lê palavra. Por quê? Porque histórias podem inspirar, mas não são criativas, não têm poder de Deus. É importante tê-las, é importante ilustrar, mas ela é só o andaime da obra. Não troque o andaime pela parede, tá bom? A parede pelo andaime. Amém? A escola de líderes tem que ser prática. Queridos, eu quero de novo repetir uma coisa. Seja prático, eu quero dar mais liberdade para vocês. Eu não acredito em prova escrita. Até porque a escola de líderes é para todo nível cultural. Gente formada, gente analfabeto. Pastor, eu sou analfabeto, posso fazer a escola de líderes? Pode, meu filho, porque a fé vem pelo ouvir e não pelo ler. Você consegue ouvir? Consigo. Então pode vir ouvir a palavra de Deus, você vai gerar fé no seu coração. Então eu não vou estabelecer provas escritas. A gente tem no máximo aquele exercício da apostila para quem consegue fazer. Mas eu não vou medir conhecimento teórico, mas uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que encontrar formas de medir o conhecimento prático das pessoas. Então, busque isso em Deus. Meu Deus, se eu vou falar sobre uma aula, por exemplo, estou falando sobre vida financeira, eu não preciso perguntar quantas pessoas ganham, fora o íntimo. Mas eu vou falar, gente, eu quero que vocês façam uma planilha financeira em casa. Quanto entra, quanto sai, onde você gasta. E faça a conta, vê o que é que está dando. Não precisa me falar valores. Mas faça, leve eles para a prática de cada aula, aquilo que você puder. Amém? É importante fazer isso. Tem que ser prático. A escola de líderes tem que ter um ambiente especial. Professor, aprenda a ficar na porta da sala de aula, abraçando. Não chegue e sente. Não, fica lá, abraça, seja alegre, feliz, coloca um sorriso no rosto. Entendeu? Fica lá, faça uma boa recepção. Depois que terminar a aula, vá para a porta, abrace todo mundo, cumprimente todo mundo, abençoe a semana de todo mundo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. No momento da aula, o clima de aula tem que ser um clima de amor, de aconchego, acolhedor. Tem que ser um ambiente de fé. Se você estiver meio desanimado naquele dia, ore antes, tenha um tempo com o Senhor, um momento espiritual. Meu Deus, levanta o meu ânimo, eu não posso chegar lá cabisbaixo, eu tenho que ir lá para animar, eu tenho que ir lá para injetar fé nas pessoas. Amém? Amém. Quem faz o ambiente é o professor, né? Aquela historinha daquela velhinha que estava dirigindo e o guarda parou e falou: minha senhora, essa rodovia de 100 por hora só está a 40. E ela falou: é que eu li ali atrás a placa BR-40. Não, mas aqui é 100, senhora, a senhora vai ser multada por andar devagar demais. Aí o guarda olhou atrás e viu 3 velhinhas assim, tudo assim, aquelas caras desesperadas. O que aconteceu com eles? É que a gente acabou de sair da BR-220. Ai. Moral da história: quem está no volante determina o ambiente de quem vai atrás. Entendeu? Quem está no volante da escola diz é o professor. Se você é um professor a 40 por hora, está todo mundo assim. Mas também não vai muito rápido, vai de boa. Fala para quem está do lado, vai de boa. Amém? Você vê como a ilustração ajuda? Né? A escola de líderes é terapêutica. Então você não vai lá só para ensinar, mas você vai lá para ministrar o poder de Deus. Material didático de escola de líderes, me ajudem aí se eu me enganar com alguma coisa, é uma Bíblia. É um vidrinho de óleo da unção. E é um CD player. Ou um celular com bom som. Lembra que é a prolongação do encontro? Então você vai falar sobre o sangue de Jesus, sobre seja a aula que for. Meu irmão, não apenas ministre e ensine, mas no final, agora gente, vamos ter um tempo com Deus agora. Reserva uns minutos, uns 5, 10 minutos. Agora vamos escolher um cântico apropriado, né? Nada de muito rouba-rouba, não, vai ficar apropriado. O encontro.
solto lá, deixa o pessoal orar. Se você sentir naquele dia, ministre, impõe as mãos, determina, ore por ele, abençoe, transpira verdades espirituais para aquela pessoa. A escola de líderes é terapêutica, é curadora, mas nós temos que ministrar o poder de Deus, amém? Às vezes as pessoas precisam ser tocadas, precisam receber uma oração, e professor, você está lá para isso, amém? Seja a ponte de Deus. O perfil do mestre, né? O mestre é evangelista, porque você tem que evangelizar alguns que estão mal evangelizados, né? Chega na escola de líderes sem saber se é Jesus ou Genésio. Ele é consolidador, ele é guerreiro espiritual, ele é conselheiro. Eu tenho uma expressão que eu sempre gosto de usar, o professor é o olheiro. Sabe que no time de futebol tem os olheiros, eles vão nos clubes menores e eles são olheiros. Por que eles são olheiros? Quem me ajuda? Para descobrir o quê? Os craques, os talentos. Eu creio que no reino de Deus não há incapazes, todo mundo é craque em alguma área, amém? Mas o professor é o olheiro, aquele cara fala, rapaz, eu descobri onde você é craque, eu vou te ajudar a entrar num time que você vai marcar muito gol ali para Jesus. Amém? Você é o olheiro do reino de Deus. E por fim, quando sobra tempo, você é mestre. Depois de tudo isso. Amém? Amém, queridos? Amém. Quais são os nossos requisitos? Estou quase terminando, tá? Ser salvo. É importante ser salvo no final, né? Pastor, eu sou salvo. Você conhece Jesus? Tem andado com Ele? Fala com Ele? Tem comunhão com Ele? Tem a vida de Jesus dentro de você. Tem a vida de Deus. Segundo lugar, você tem que ter um mínimo de vida cristã equilibrada. Porque as pessoas não vão olhar só para o que você fala, mas elas vão observar quem você é. As pessoas notam se o professor adora nos cultos, as pessoas notam se ele leva o dízimo, as pessoas notam se ele é desligado, distraído, se ele é concentrado, as pessoas vão notar se ele é pontual ou não, se ele chega atrasado, sai mais cedo, as pessoas vão ver como você trata o seu cônjuge, seu filho. Então seja um mínimo de exemplo. Não é perfeição, mas um mínimo. Tá bom, gente? Um mínimo de exemplo nessa área. Porque você virou vitrine. Quando você se tornou professor de escola de líderes, você virou vitrine. Seja sábio, conheça as escrituras. Há um tempo atrás saiu uma reportagem dizendo que, tempo atrás não, 10, 12 anos já, a revista Veja fez uma vez uma reportagem sobre os evangélicos, na ocasião dizendo que os evangélicos liam mais do que os católicos e mais do que os espíritas. Já faz uns 12 anos isso. Eu estou até com medo deles fazerem um censo de novo em cima dessa área. Porque a minha percepção atual é que a igreja está lendo muito pouco, os líderes estão lendo muito pouco, e isso é a razão de tanto analfabetismo bíblico. Pessoas sem conhecimento, sem domínio da palavra de Deus. Então, vocês são exemplos nessa área. Conheçam a palavra de Deus. Leiam, encontrem o prazer de ler, mas se encham da palavra de Deus. Homens e mulheres de Deus têm que ser homens e mulheres da palavra de Deus. Quer ser homem de Deus, mulher de Deus, seja cheio da palavra de Deus. Transmita a palavra de Deus. Transborde da palavra de Deus. Seja exemplo nessa área. Amém? Tem alguns livros, eu vou indicar, depois eu vou passar para vocês. Para quem quiser crescer mais nessa área de ensino, né, eu vou indicar pelo menos 4 livros que eu julgo serem muito bons. Depois eu vou passar para vocês. Seja modelo na visão. Esteja em célula. Como é que eu vou pedir para alguém estar numa célula se eu não estou em uma? Tenha um discipulador, pelo amor de Deus. Não precisa ter discípulo, tenha um discipulador, pelo amor de Deus, né? Esteja envolvido nos cultos. Professor, o senhor ainda vem na igreja ou não vem mais? Estou te vendo na igreja, misericórdia, né? Uma vez teve um caso de um professor de escola que se desviou aqui na igreja, né? Verdade. E eu fiquei sabendo pelo aluno. O aluno chegou e falou: ô pastor, ore pelo fulano, ele é meu professor de escola, quer dizer, se desviou. Terrível aquele dia lá, nunca mais esqueço. Fala para quem está ao seu lado, não se desvia não. Seja pontual, seja receptivo, seja criativo nas suas aulas, seja prático, fuja da teoria, seja prático, seja ético,
Você vai cuidar de vidas que são pastoreadas por outros líderes supervisores. Não é porque você é o professor dele que você vai assumir o papel do líder, do discipulador. Cuidado, ajude, mas seja ético nessa área, amém? Seja espiritual, ministre o poder de Deus. Isso é tão importante, amém? Conheça, você tem que ministrar o conteúdo, né, do curso, o conteúdo doutrinário do curso, mas, queridos, vá além disso. Vá além disso. O prazer nosso deve ser esse, fazer a obra de Deus, realizar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para os nossos alunos? Que eles cresçam, sejam curados, transformados, como, amém? Então, qual é o meu alimento? É realizar essa obra, essa vontade do Pai. Eu vou ter eles, talvez, por alguns meses ali comigo. Eu preciso garantir não que eles saiam mais cabeçudos, mas que eles saiam mais transformados, mais integrados. Né? Que eles um dia possam falar, rapaz, você me incentivou tanto para ir para o Marcelo, estou funcionando, estou indo bem. Isso é tão maravilhoso, gente. O nosso papel é fundamental na igreja. O seu papel é fundamental no corpo de Cristo. Se o coração parar, o corpo infarta. Feche seus olhos.